Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero pensar um pouco mais com você. Vamos estudar? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe a leitura da Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração. Que o Espírito Santo nos ilumine para que venhamos entendê-la. Eu quero pensar com você sobre o tema a resistência às heresias. O apóstolo Paulo ele lutou veemente contra as heresias do judaísmo. Os judeus queriam novamente estar judaizando a igreja, queria trazer a lei como necessidade para a salvação. E o apóstolo Paulo ensinava que a salvação era por Cristo Jesus. Quando olhamos para a igreja hoje, vemos que muitas heresias do passado estão sendo trazidas, inclusive judaizar a igreja. Nos dias de hoje, onde o politicamente correto está em voga, muitas vezes não condenamos as práticas erradas. Agora, o que nós não podemos deixar de fazer é que aquilo que a Bíblia diz que está errado, realmente está errado. E precisamos corrigir para que vivamos de acordo com a palavra de Deus e não como a vontade dos homens. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre o problema com os judaizantes. O apóstolo Paulo, ele pregava, ele fundava a igreja e logo já vinha o grupo de judaizantes querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Eles queriam que a lei fosse obedecida como necessário para a salvação. E o apóstolo Paulo falava que quem tem Cristo tem a graça de Deus, não precisa da lei para ser salvo. E esta luta entre o apóstolo Paulo e os judaizantes nós vemos em diversas cartas do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo sempre colocando a cruz de Cristo como única e suficiente para a nossa salvação. Nos dias de hoje, muitas heresias têm nascido e colocado outras coisas além de Cristo como necessário para a salvação. Nos dias atuais,
Algumas igrejas têm colocado símbolos judaicos nos seus templos. A bandeira de Israel, o menorá, o candelabro. Também vemos a estrela de Davi, o shofar, elementos esses que não participam do cristianismo. Participava do judaísmo, continua participando do judaísmo, mas não é o cristianismo. Em segundo, eu quero falar com você sobre gnosticismo, um movimento esotérico da época do apóstolo Paulo. O gnosticismo falava que Jesus ele não tinha um corpo físico, que Jesus ele parecia ter um corpo físico. Alguns diziam que Jesus não tinha ressuscitado, que Jesus então ele não era Deus, porque Deus não estava presente. Quando olhamos para essa realidade e vemos que gnósticos, gnose significa conhecimento, e gnóstico, aquele que crê que a salvação é pelo conhecimento, nós encontramos muitos nos dias de hoje também com esse pensamento. Aquela heresia do primeiro século que foi formulada em escritos no segundo século está presente até hoje através dos racionalistas. Logo, para o gnosticismo, a salvação não vem por Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus. A salvação vem pelo conhecimento. Que discurso vazio! O homem nunca conseguiu se salvar na história e por isso Deus se fez homem para nos salvar. Por consequência, temos a terceira e última etapa do nosso estudo: a grande intervenção de Deus na história. Jesus ele veio na plenitude dos tempos para nos salvar. Jesus ele veio em nossa direção para fazer aquilo que nós não conseguíamos fazer. Jesus ele se torna tudo em todos. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O nosso Jesus, ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. E as heresias dos dias atuais colocam Cristo insuficiente, colocam Jesus com pouco poder. Porque hoje, infelizmente, é Jesus e muitas outras coisas para a salvação. Inclusive, acreditam até na perda da salvação, como que aquilo que Jesus fez não fosse suficiente. Há necessidade de muitas outras coisas. Os cristãos dos dias atuais colocam Cristo e os dons, Cristo e a revelação, outra revelação, Cristo e o sábado, Cristo e tantas outras coisas. Mas Cristo é único e suficiente para nossa salvação. A vitória conquistada na cruz foi para a eternidade. Nada mais é necessário para que venhamos estar com Deus no céu. Basta a obra de Cristo e a aceitação desta obra verdadeiramente. Por isso, na nossa vida, o centro da nossa vida é Cristo. Tudo é para Ele e por Ele. No culto, o centro é Cristo. Os cânticos enfatizam o poder de Deus, enfatizam o Deus presente, enfatizam Deus. E se enfatizam Deus, enfatizam Jesus Cristo, que foi, que é, que sempre será o nosso Salvador. Nos nossos cânticos, nós não vemos falar do sentimento de um adorador, não. Nós ouvimos e adoramos com cânticos cristocêntricos. Sendo assim, a palavra tem que ser cristocêntrica. Tudo na igreja é Jesus no centro. Para concluir, eu quero ler com você o Pensar e Agir. O antídoto às heresias é uma cristologia forte.
Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre riscos. Por isso, fazemos 3 observações. Primeiro, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim, na cruz, sempre me glorie. Amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. Em segundo, a igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Em terceiro, nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. E no dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon, ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. Que Deus nos capacite para que venhamos entender a sua palavra, entender esse estudo e que venhamos fugir das heresias e também corrigir em amor aqueles que estão sendo enganados. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço.